Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Indiana Jones, O Chamado do Destino. Se você quer saber minha opinião e meu review desse filme, fique ligado para saber de tudo sobre a minha opinião, beleza? Então, bora pro vídeo. Se não fosse pela mente criativa do Steven Spielberg, nunca teríamos esse personagem tão icônico que é o Indiana Jones, né? Tão famoso nos cinemas. Para quem não conhece quem é o Steven Spielberg, ele já fez filmes icônicos, emblemáticos, que é o Jurassic Park, ele já fez o filme ET e Jogador Número 1, entre outros filmes muito bons. Bom, eu vou dar minha opinião, o que eu achei desse último filme do Indiana Jones e pegar alguns pontos, algumas referências que tivemos nos outros filmes do Indiana Jones, beleza? Então, um dos pontos que eu quero abordar com vocês, que basicamente o filme do Indiana Jones utiliza elementos históricos que realmente existiu e juntamente fazem coisas fictícias para o filme andar. Então, para não ficar só no mundo pontos históricos, para não ficar tão maçante, eles utilizam esse elemento histórico que realmente aconteceu, pegar elementos também, a ação fica mais divertido e frenético, né? Então eles utilizam dois elementos bem bacanas pro filme. Todos os filmes do Indiana Jones são excelentes, você tem um toque de história, ao mesmo tempo você tem a sua ação frenética o tempo todo, é muito bom, é muito interessante, porém eu acho que assim, um dos pontos alvos, na minha opinião, são os vilões, são emblemáticos, são perigosos, né? Suas consequências é interessante, né? Porém, não são todos os Indiana Jones que são muito bons. São alguns meio fracos, alguns que nem precisavam existir, mas ok, isso é inevitável. Qualquer filme tem alguns que são excelentes e alguns são nem deveria ter existido, né? Um dos pontos que eu achei mais interessantes quando o filme iniciou foi simplesmente a tipografia remetendo ao início do filme, que é por volta da década de 40. Então eu achei surreal isso, né? O Indiana Jones falando com os nazistas, o embate entre os dois é muito legal, bem tenso, né? A climatização dessa cena é bom demais. Só que eu acho que um dos pontos que eu acho que deu um falho, sendo que a Disney tem grana pra caramba e poderia ter gastado um pouco mais, que é simplesmente o efeito de deixar o Harrison Ford mais jovem. E ficou, pra mim, desconectou muito essa cena, ficou muito ruim na minha opinião. Porém, de resto, a cena, a ação é muito boa, porém, a ação é interessante, mas você não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo porque era no escuro. Então você não conseguia entender direito. Poderia ter um pouco mais de iluminação, alguma coisa para você poder enxergar o que está acontecendo. Não só o início do filme, mas alguns momentos mais à frente isso acontece. Filmes com a mesma vibe do Indiana Jones, que é exploração, escavação e tudo mais, tende o próprio diretor iluminar o ambiente para você conseguir entender o que está acontecendo. Porém, o Indiana Jones quer fazer uma coisa mais realista, é que você está utilizando a lanterna e não vai iluminar tudo. Você vai tentar entender o que está acontecendo, mais ou menos, vai estar um pouco mais escuro, um pouco iluminado, vai ter essa mescla das duas coisas, né? Quando eu falo pra vocês que esse filme, ele tem os pontos de histórias, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa mais ação, frenética e coisa que não existiria no mundo real, mas pro filme ele é aceitável, ele é plausível e tudo mais, é simplesmente você tem um tuk-tuk e o Indiana Jones vai pulando pra um lado pro outro, né? Então você tem alguns pontos, algumas estratégias que o filme utiliza para o filme ser mais ágil, ser dinâmico e não ser só uma coisa mais história, né? Histórico, olha, temos um artefato subhistórico no ano X e Y, Z. Então, ele tenta utilizar vários meios para atingir vários públicos. Então, você vai ter um ponto de história, vai ter um pouco de explicação e, ao mesmo tempo, vai ter uma ação corrida. Então, é bem interessante. Quando eu vi no trailer que ia ter um Indiana Jones mais novo, dava a entender que, pelo menos nos trailers, dava a entender que ia ter um embate entre um Indiana Jones mais novo com um velho. Mas não, isso é só um passar no Indiana Jones no início do filme, acabou e aí o filme começa a ocorrer nas suas missões, né? A gente vê que o Indiana Jones está mais velho, está cansado dessa aventura de procurar artefatos e tudo mais, e estava cansado. Só que, por um motivo que eu não vou dar spoiler, ele é obrigado a voltar na ativas, né? E é muito interessante as cenas, a homenagem que acontece, alguns easter eggs, algumas menções que você tem que assistir os outros filmes para poder entender algumas relações, né? Como, por exemplo, ele falou, putz, teve uma vez que eu tive que ser obrigado a comer cérebro de macaco, né? Então, a gente consegue ter relações que isso realmente aconteceu
nos outros filmes, né? Então é bem interessante esse ponto, né? Eu achei muito interessante que no início do filme ele retrata o Indiana Jones no seu auge, ele conseguindo fazer os seus combates com facilidade e tudo mais. E aí tem uma transição onde você vê o Indiana Jones mais velho, uma forma que você nunca tinha visto, toda a casa desarrumada, ele sem camiseta e mais velho. Tudo bem que no filme anterior ele já tá mais velho, mas você vê que ele já tá mais velho ainda, então você vê isso. Porém, a sua ação, todos os seus pontos, ele tá bem. Tanto é que ele consegue atravessar um carro pro outro em movimento. Então, ele tá bem com as suas proporções de sua idade, mas consegue fazer mesmo com suas limitações. Isso é muito bom. E outro ponto que eu, logo de cara, me lembrei de outro filme que foi o Creed 1. Tem uma cena bem emblemática, mais pro final do filme, que é o Creed e junto o Rocky Balboa, naquela famosa escadaria que o Rocky Balboa sempre ia lá para comemorar. Nesse filme, como ele tá mais velho e com problema de saúde, ele não consegue chegar lá no topo. Ele vai com mais dificuldade, mas o Creed faz uma motivação para chegar até o topo, porque ele consegue. Para lembrar que ele já foi um lutador muito bom, mas devido à idade, ele se aposentou como lutador, né? Então é interessante você ver esse ponto. Uma das coisas que eu achei mais interessante é que eles conseguem abordar tanto o Rocky Balboa quanto o Indiana Jones de uma forma que existem personagens que ao longo do tempo vão envelhecendo. Eles não são eternamente jovens com agilidades. Eles vão ao longo do tempo envelhecendo e não conseguindo ser tão ágeis como eram no passado. Então é muito interessante o que eles estão abordando isso, é muito legal. Eu não vou dar spoiler, mas tem um momento do filme mais pro final, né, que, cara, eu vi no trailer, eu falei, cara, como que eles chegaram nesse ponto meio medieval, tal? E aí no filme vai conseguir, obviamente, o filme vai explicar por que eles chegaram nesse lugar meio que medieval, tal. E é legal, a caracterização, a ambientação, tudo tá surreal. O CGI desse filme tá impecável. Tudo tá bonito de se ver, sabe? Então, ok. O que mais me desconectou, que eu falei já algumas vezes, foi deixar o Harrison Ford mais novo. Isso deu uma quebrada que não ficou tão bonito. O que eu posso dizer é o seguinte, a tecnologia não está adequada, não está tão 100% ainda. Precisa de alguns ajustes para ficar tinindo. Para mim, o que ficou um pouco melhor foi do Paul Walker no filme do Velozes e Furiosos 7. Bom, se você gosta do Indiana Jones, você já viu todos, eu tenho certeza que você vai gostar desse, porque tem essência principalmente dos primeiros Indiana Jones, isso é fato. Mas esquece o antigo filme, o penúltimo, que não é muito interessante não, tá? Não tem toda aquela essência do Indiana Jones. Mas, se você nunca viu nenhum Indiana Jones, você quer ver esse porque você viu o trailer e chamou sua atenção, pode ver sem medo, porque o filme do Indiana Jones não tem uma sequência, ele é fechado os seus arcos, né? É claro que nesse filme tem alguns diálogos que remete às suas aventuras passadas. Mas você pode ver unicamente com esse que você não vai ficar boiando, você vai aproveitar do mesmo jeito, beleza? Então é um filme divertido, com suas aventuras e tem os seus momentos de descobertas reais que realmente já aconteceram, beleza? Então foi isso, um pouco sobre o meu review, minha opinião sobre esse novo filme do Indiana Jones. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e curtir meu vídeo, beleza? Então, e fui!